Parte 11, capítulo 5. O caminho da montanha. Sócrates serviu chá quente nas canecas iguais e disse-me as primeiras palavras de encorajamento em muitos meses. Sua sobrevivência no duelo é a evidência real de que você está pronto para progredir em direção ao objetivo único. E qual é ele? Quando descobrir, você já estará lá. Enquanto isso, seu treinamento irá mudar de arena. Uma mudança? Sinal de progresso. Eu estava ficando animado. Finalmente vamos voltar a nos mexer, pensei. Sócrates, perguntei. A que arena você está se referindo? Em primeiro lugar, você terá de encontrar as respostas em si mesmo, e a começar de agora. Vá lá para trás do posto, atrás da lata de lixo. Ali, bem no canto do estacionamento, junto à parede, você encontrará uma pedra grande e plana. Fique sentado nessa pedra até ter alguma coisa de valor para me dizer. Só isso? Perguntei depois de uma pausa. Só. Sente e abra a mente para a sua própria sabedoria interior. Saí, encontrei a pedra e fiquei sentado no escuro. Primeiro pensamentos fortuitos tomaram conta da minha mente. Por fim, repassei todos os conceitos importantes que aprendera nos anos de escola. Passaram-se 1, 2, 3 horas. O sol nasceria dentro em pouco e eu estava ficando com frio. Comecei a abrandar a respiração e a imaginar vividamente meu abdômen aquecido. Em pouco tempo, voltei-me a me sentir bem. O dia amanheceu. Eu só conseguia pensar em uma coisa para dizer a Sócrates. Uma percepção que me ocorrera durante uma palestra de psicologia. Pus-me de pé, as pernas enrijecidas e doloridas, e voltei mancando para o escritório. Sócrates, relaxado e confortável em sua mesa, indagou. Já? Bem, o que tem a dizer? Eu estava um tanto constrangido, mas esperava que ele ficasse satisfeito. Ok, Soc. Por baixo de todas as nossas aparentes diferenças, todos partilhamos as mesmas necessidades e medos humanos. Estamos todos no mesmo caminho, conduzindo-nos uns aos outros. A compreensão disso pode nos dar a compaixão. Nada mal, volte para a pedra. Mas vai amanhecer e você vai embora. Não tem problema, ele abriu um sorriso. Tenho certeza de que até a noite você terá pensado em algo. À noite ele apontou a porta. Sentado na pedra, com o corpo todo dolorido, voltei à infância. Pensei no passado em busca de alguma ideia, nada aconteceu. Tentei resumir tudo o que vivera nos meses passados com Sócrates num único aforismo espirituoso. Pensei nas aulas que estava perdendo e na desculpa que daria ao treinador. Talvez dissesse a ele que ficara sentado numa pedra de um posto de gasolina. Seria uma história tão louca que o faria rir. O sol subia com lentidão torturante pelo céu. Permaneci sentado, faminto, irritado e deprimido quando escureceu. Não tinha nada para oferecer a Sócrates. Então, perto da hora em que começava o turno de Soc, algo me ocorreu. Ele queria alguma coisa profunda, algo mais cósmico. Concentrei-me com esforço renovado. Vi-o entrar no escritório e acenar para mim. Redobrei os esforços. Por fim, perto da meia-noite, consegui. Mal consegui andar. Por isso alonguei-me durante alguns minutos antes de arrastar-me até o escritório. Está bem, Sócrates, eu já tenho algo para dizer. Sob as máscaras sociais que as pessoas usam, tenho visto os meus medos comuns e as mentes perturbadas. E isso me tornou cínico, porque ainda não conseguiu ir além disso e ver a luz dentro delas. Considerei isso uma revelação de grandes proporções. Excelente, anunciou Soc. Quando eu já ia suspirar e me sentar, ele acrescentou. Mas não era exatamente o que eu esperava. Você não poderia trazer alguma coisa mais instigante? Soltei um grito de raiva para ninguém em particular e voltei a passos pesados para minha pedra filosofal.
Alguma coisa mais instigante, dissera ele. Seria uma dica? Naturalmente, voltei a pensar nos últimos treinos no ginásio, onde meus colegas de equipe cacarejavam à minha volta como galinhas, pois tinham medo que eu ferisse novamente. Há pouco tempo eu girava na barra alta, errei uma pirueta e tive que soltar a barra. Sabia que ia cair mal sobre os pés, mas antes que atingisse o chão, Sid e Herb agarraram-me em pleno ar e me colocaram delicadamente no chão. Tome cuidado, Dan, repreendeu-me Sid. Você quer quebrar a perna novamente? Mas nada disso parecia muito relevante na minha atual situação. Então procurei ficar tranquilo, esperando por alguma sensação que me aconselhasse. Nada. Eu estava ficando tão tenso e dolorido que não conseguia mais me concentrar. Então fiquei em pé e lentamente comecei a praticar alguns movimentos de Tai Chi, uma forma chinesa de exercícios lentos que só que me ensinaram. Flexionei os joelhos graciosamente para frente e para trás, movimentando os quadris, os braços flutuando no ar. Deixei que a respiração controlasse o movimento do corpo. Minha mente esvaziou e então surgiu uma cena. Alguns dias antes, eu correra lentamente e cuidadosamente até a Provo Square, no centro de Berkeley, em frente à prefeitura e ao lado da escola secundária. Para relaxar, comecei a oscilar para frente e para trás, seguindo os movimentos do Tai Chi. Concentrei-me na suavidade e no equilíbrio, sentindo-me uma alga flutuante no ar. Antes de voltar a atenção para o meu corpo, deixando minha consciência flutuar com os movimentos, notei que alguns alunos da escola pararam e ficaram me olhando. Quando eu terminei e fui colocar a calça molhada de suor sobre o short de corrida, minha atenção foi atraída para as duas adolescentes bonitinhas que me olhavam dando risadinhas. Creio que as meninas ficaram impressionadas. Pensei enquanto punha as pernas na mesma perna da calça, perdendo o equilíbrio e me estatelando na grama. As meninas e outros alunos que estavam por perto riram de mim. Por um instante fiquei envergonhado, mas deitei-me no chão e ri junto. Fiquei pensando, ainda de pé na pedra, por que esse incidente seria importante? Então algo me ocorreu. Entrei no escritório, postei-me diante da mesa de Sock e disse: Não existem momentos comuns. Sock sorriu. Seja bem-vindo, afundei no sofá e ele foi fazer chá. Depois disso, passei a considerar cada momento que passava no ginásio, no chão ou no ar, como especial e merecedor de toda a minha atenção. Entretanto, segundo Sócrates me explicara mais de uma vez, a capacidade de ampliar a atenção a todos os momentos da vida exigiria muito mais prática. No começo da tarde seguinte, antes do treino, aproveitei o céu azul e o sol quente para sentar e meditar no pequeno bosque de sequoias. Estava ali havia uns 10 minutos quando alguém me agarrou e começou a sacudir-me. Rolei para o lado, assustado, e coloquei-me em posição de defesa. Então vi quem era. Sócrates, às vezes você não tem um pingo de educação. Acorde, exclamou ele. Chega de dormir, você tem trabalho a fazer. Acabou meu expediente, brinquei. Hora do almoço. Dirija-se ao funcionário ao lado. Está na hora de se mexer, chefe touro sentado. Vá pegar seus tênis de corrida e encontre-me aqui em 10 minutos. Fui em casa, calcei meus tênis velhos e voltei correndo para o bosque de sequoias. Sócrates não estava à vista. Então eu a vi. Joey! Ela estava descalça, vestia um short de corrida azul e tinha uma camiseta amarrada na cintura. Corri até ela e abracei-a. Comecei a rir, tentei empurrá-la, jogá-la no chão e lutar, mas ela não se mexeu. Eu queria conversar, contar-lhe todos os meus sentimentos, meus planos, mas ela levou os dedos aos meus lábios e disse: Teremos tempos para conversar depois, Dan. Agora venha comigo. Ela demonstrou uma combinação de movimentos de tai chi, calestina e exercícios de coordenação para a mente e o corpo. Em poucos minutos eu estava me sentindo leve, solto e cheio de energia. De repente ouvi Joe dizer: Em seus lugares, preparar já! E disparou pelo campus, tomando a direção das colunas de Strawberry Canyon. Fui atrás, bufando e zangando.
Eu ainda não estava em forma para correr e comecei a ficar para trás. Esforcei-me mais, os pulmões queimando. Joey parou no topo da colina para dar um estado que dava para o estádio de futebol. Mal consegui respirar quando a alcancei. Por que demorou tanto, querido? Indagou ela, as mãos nos quadris. Então disparou novamente, subindo o desfiladeiro e dirigindo-se para a base das trilhas de fogo. Caminhos estreitos e tortuosos de terra que sobem as colinas. Fui atrás obstinadamente, dolorido como nunca, mas decidido a vencê-la. Quando nos aproximamos das trilhas, Joey reduziu a marcha e passou a correr em velocidade humana. Então, para minha decepção, ela alcançou a base das trilhas inferiores. E, em vez de fazer meia volta, enveredou por outro aclive que entrava pelas colinas. Ofereci aos céus uma prece silenciosa de agradecimentos quando ela deu meia volta em lugar de subir o conector de meio quilômetro, torturantemente íngreme que ligava as trilhas de baixo às de cima. Enquanto corríamos mais tranquilamente por um longo declive, Joey começou a falar. Dan, Sócrates pediu-me para lhe mostrar sua nova fase de treinamento. A meditação é um exercício valioso, mas no final você tem que abrir os olhos e olhar ao redor. A vida do guerreiro é uma experiência de movimento. Até então eu ouvia atentamente olhando para o chão. Entendo, Joy. Por isso treino no ginásio. Levantei os olhos a tempo de ver apenas sua silhueta adorável desaparecer à distância. Eu estava completamente esgotado quando entrei no ginásio no final daquela tarde. Deitei-me na esteira e comecei a fazer alongamentos e só parei quando o treinador se aproximou e perguntou. Você vai ficar fazendo alongamentos o tempo todo ou prefere experimentar uma das agradáveis atividades que temos para você? Chamam-se provas de ginástica. Tentei alguns saltos simples, testando a perna pela primeira vez. Correr era uma coisa, saltar outra, e pode machucar. Os saltos à distância podem exercer uma força de até 800 quilos, quando as pernas tocam o chão, impulsionando o corpo para o alto. Também comecei a testar minhas pernas na cama elástica pela primeira vez em um ano. Pulava ritmicamente, dando vários saltos mortais. Pat e Dennis, meus dois companheiros dessa modalidade, gritaram. Milman, calma! Sua perna ainda não está boa. O que eles diriam se soubesse que eu acabara de correr quilômetros nas colinas? Nessa noite eu estava tão cansado a caminho do posto que mal conseguia manter os olhos abertos. Deixei para trás o frio de outubro e entrei no escritório. Pronto para um chá e uma conversa relaxante, eu devia ter imaginado. Venha até aqui e fique de frente para mim. Assim, demonstrou Sócrates, os joelhos flexionados, os quadris para as frentes e os ombros para trás. Com as palmas das mãos erguidas diante de mim, ele parecia segurar uma bola invisível. Mantenha essa posição sem se mexer. Respire lentamente e ouça. Você se movimenta bem, se comparado com a maioria das pessoas, mas seus músculos estão tensos demais e por isso necessitam de mais energia para se movimentar. Desse modo, você precisa aprender a liberar as tensões acumuladas. Minhas pernas tremiam de dor e cansaço. Está doendo. Só dói porque seus músculos parecem pedras. Está bem, você venceu. Quanto tempo tenho que ficar nessa posição? Sócrates limitou-se a sorrir e caiu bruscamente do escritório, deixando-me de pé, as pernas flexionadas, suando e tremendo. Voltou como um gato cinzento que obviamente tinha participado de alguns combates nas linhas de frente. Você tem que desenvolver seus músculos como os de Oscar, para que possa se movimentar como nós, disse coçando atrás da orelha do felino que ronronava. Minha testa estava banhada de suor. A dor nos ombros e nas pernas era intensa. Finalmente Sócrates disse, pode parar. Ergui-me imediatamente, enxuguei a testa e sacudi os braços. Venha até aqui e apresente-se a Oscar. O bichano ronronava, deliciando os dedos de Sócrates atrás das suas orelhas. Nós seremos seus treinadores, não é, gatinho? Oscar miou e eu afaguei-o.
Agora aperte os músculos da perna do gato, lentamente, até o osso. Pode machucar. Aperte. Pressionei profundamente o músculo do gato até sentir o osso. O felino observava-me curioso, sempre ronronando. Agora aperte o músculo da barriga da minha perna, disse Sock. Ah, não posso, Sock. Ainda não nos conhecemos bem. Vamos, seu tonto. Apertei e surpreendi-me ao sentir que os músculos de Sócrates eram iguais aos do gato, soltos como uma geleia firme. Agora eu, disse ele, estendendo as mãos para apertar o músculo da barriga da minha perna. Ai! Gritei. Sempre pensei que músculos rígidos fossem normais, disse esfregando o local. São normais, Dan, mas você tem que ir muito além do normal, além do comum, além do razoável e entrar nos domínios do guerreiro. Sempre quis tornar-se superior aos homens comuns. Agora se tornará comum numa esfera superior. Sócrates deixou Oscar sair pela porta. Por fim, ele começou a apresentar-me os elementos sutis do treinamento físico. Agora você poderá observar como a mente deixa o corpo tenso. Você acumulou preocupações, aborrecimentos e outros entulhos mentais como tensões crônicas. Agora está na hora de liberar essas tensões e libertar seu corpo do passado. Sócrates estendeu um lençol branco sobre o tapete e pediu para que eu tirasse os shorts. Ele fez o mesmo. O que fará se chegar um freguês? Ele apontou um macacão pendurado junto à porta. Agora faça exatamente o que eu fizer, começando passando óleo de aroma adocicado no pé esquerdo. Eu copiava cada gesto dele. Esse procedimento durou horas, cobrindo cada parte do corpo. Eu aprendi coisas sobre os meus músculos, ligamentos e tendões que jamais imaginara. Podia sentir onde se inseriram, sentir a forma dos ossos. Era espantoso como eu, um atleta, estava tão pouco familiarizado com o meu corpo. Sócrates vestiu rapidamente o macacão nas poucas vezes em que a campainha do poço tocou. Mas, afora isso, não fomos perturbados. Quando vesti minhas roupas, senti como se estivesse num corpo novo. Só que disse: você limpou inúmeros medos antigos do seu corpo. Faça isso pelo menos uma vez por semana nos próximos meses. Concentre-se no local do ferimento. Mais deveres de casa, pensei. O dia começava a clarear. Bocejei. Hora de ir para casa. Quando saí, Sócrates disse-me para estar na base das trilhas de fogo às 13 em ponto. Cheguei cedo às trilhas. Espreguicei e me fiz alongamentos preguiçosamente. Meu corpo parecia solto e leve depois da massagem óssea, mas ainda estava cansado pelas poucas horas de sono. Começou a chuviscar. Para falar a verdade, eu não estava com nenhuma vontade de correr em parte alguma ou com qualquer pessoa nesse dia. Então ouvi um farfalhar de folhas nos arbustos próximos. Fiquei imóvel e atento, esperando que um cervo saísse do mato. Mas foi Joey quem surgiu no meio da folhagem, descalça novamente como uma princesa dos gnomos, vestindo shorts verde escuro e uma camiseta verde-limão com as palavras: Felicidade é um tanque cheio. Sem dúvida, presente de Sócrates. Oi, Joey, bom ver você. Vamos nos sentar e conversar? Há tantas coisas que eu quero te contar. Ela sorriu e saiu em disparado. Subi correndo atrás dela e na primeira curva quase escorreguei na terra úmida, sentindo como minhas pernas estavam fracas depois do exercício do dia anterior. Em pouco tempo eu estava sem fôlego, pelo menos ela reduzira a velocidade em relação ao dia anterior. Aproximando-nos no fim da trilha de baixo sem falar, eu respirava com dificuldade e minha perna latejava. Então ela disse: vá, queridinho, e começou a subir o conector. Minha mente rebelou-se. Meus músculos resistiram. Então olhei para Joy, correndo tranquilamente colina acima como se fosse um local plano. Dei um grito rebelde e comecei a subir o conector. Eu parecia um gorila embriagado, todo curvado, grunhindo, ofegante, subindo cegamente, dando 2 passos para frente e 1 para trás. No topo, o terreno nivelava-se. Joy esperava por mim, aspirando o aroma dos pinheiros molhados. Parecia tão contente e pacífica quanto um Bambi. Meus pulmões imploravam por mais ar. Tenho uma ideia, sugeri arquejante. Vamos andar o resto do caminho? Não, vamos engatinhando. Assim teremos mais tempo para conversar. Que tal?
Vamos, disse ela jovialmente. Meu despeito começou a se transformar em raiva. Eu correria com ela até os confins da terra. Pisei numa poça, escorreguei na lama e choquei-me contra o galho de um arbusto. Quase rolei colina abaixo. Maldição, merda, desgraçado, sussurrei roucamente. Eu não tinha energia nem para falar. Lutei com uma pequena elevação que me pareceu das rochosas do Colorado, enquanto Joey brincava, agachada com alguns coelhos selvagens que atravessaram a trilha saltitando. Aproximei-me aos tropeções e os coelhos fugiram para os arbustos. Joey levantou os olhos para mim sorrindo e disse: Ah, aí está você. Com um esforço heróico, inclinei-me e passei correndo por ela, que logo disparou à minha frente, desaparecendo de novo. Havíamos subido 370 metros. Agora eu estava bem acima da baia e podia ver a universidade lá embaixo. Contudo, eu não estava em condições de apreciar a paisagem. Sentia-me prestes a desmaiar. De repente, me vi enterrado sobre uma terra molhada e uma placa onde se lia: Aqui jaz Dan, cara legal, tentou de tudo. A chuva aumentava, mas eu continuava correndo como se estivesse em transe. O corpo inclinado, trôpego, uma perna após a outra, meus tênis pareciam botas de ferro. Por fim, ultrapassei uma curva e vi uma última colina que parecia quase vertical. Novamente, minha mente recusou-se a progredir. Meu corpo estacou, mas lá em cima, no topo da colina, estava Joey com as mãos no quadris, desafiando-me. Não sei como consegui lançar-me adiante e mover novamente as pernas. Arrastei-me para cima com grande esforço, gemendo, reunindo todas as minhas forças nos últimos intermináveis metros até colidir com ela. Oi, garota, ela deu uma gargalhada. Você terminou. Pronto. Ofegante, apoiei-me nela e resfoleguei. Você pode dizer isso de novo? Descemos a colina caminhando, o que me deu um tempo abençoado para me recuperar e conversar. Joey diz: Parece-me que fazer tanto esforço não é natural. Eu não estava esperando para correr tanto. Não creio que isso seja muito bom para o corpo. Você tem razão, disse ela. Mas não foi um teste para o seu corpo, e sim para o espírito. Você sabe, para saber se você progredia, não apenas colina acima, mas o seu treinamento. Se você tivesse parado, seria o fim. Mas você passou, Dani, passou com todos os louvores. O vento começou a soprar, trazendo um temporal que nos deixou encharcados. Então Joey parou, tomou meu rosto com as suas mãos e me beijou. A água escorria de nossos cabelos ensopados e descia pelas bochechas. Abracei-a pela cintura e, atraído por seus olhos brilhantes, beijei-a novamente. Senti-me revigorado por uma nova energia. Comecei a rir quando nos comparei às duas esponjas encharcadas que precisavam ser torcidas. Vamos apostar corrida até lá embaixo? Propus. Disparei com uma boa vantagem. Diabos, considerei, posso escorregar nessas malditas trilhas. Naturalmente, ela chegou primeiro. Ao final daquela tarde, já seco e aquecido, encontrei Sid, Gary, Scott e Herbie no ginásio. E juntos fizemos alguns exercícios de alongamento. O ginásio aquecido era um delicioso abrigo contra o temporal. Depois da extenuante corrida, eu ainda dispunha de uma reserva de energia. No entanto, quando entrei no escritório naquela noite e tirei os sapatos, a reserva tinha se esgotado. Eu queria estender meu corpo dolorido no sofá e cochilar durante 10 ou 20 horas. Resistindo a esse desejo, acomodei-me o melhor que pude e olhei para Sócrates. Notei que Sócrates fizera mudanças na decoração. Fotografias de jogadores de golfe, esquiadores, tenistas e ginastas cobriam a parede. Na escrivaninha havia uma luva de beisebol e uma bola de futebol americano. Aliás, Sócrates estava usando um suéter de malha com os dizeres Equipe de Treinadores do Estado de Óleo. Imaginei que tivesse entrado na fase esportiva do meu treinamento. Enquanto Sócrates fazia um de seus chás especiais, identificado por ele como danado e fulminante, contei-lhe meus progressos na ginástica. Ele ouviu atentamente e então disse: Há muito mais coisas na ginástica e nos outros esportes do que as pessoas avaliam. Quer explicar melhor? Ele estendeu a mão para a escrivaninha e pegou 3 facas sinistras. Deixa para lá, Sócrates, disse eu, não quero explicações. Fique de pé, ordenou. Levantou-me e ele atirou uma das adagas abaixo do nível dos meus ombros, bem na direção do meu peito.
Soltei para o lado, caí no sofá e a arma caiu sem ruído no tapete. Fiquei deitado no sofá, estarrecido, coração acelerado. Ótimo, disse ele. Você exagerou um pouco a reação, mas foi ótimo. Agora levante e pega outra faca. Nesse instante, a chaleira começou a apitar. Bem, disse eu, esfregando as palmas das mãos suadas. Hora do chá. O chá pode esperar, disse ele. Olhe-me com atenção. Sócrates tirou uma faca reluzente para o ar. Vi-a girar no ar e cair, e ele, tão veloz quanto a própria faca, agarrou-a pelo cabo com o polegar e o indicador, como uma tenaz segurando-a com firmeza. Agora tente você. Veja como segurei a faca. Se por acaso agarrasse a lâmina, não me cortaria. Atirou outra faca na minha direção, mas relaxado saí do caminho e fiz uma tentativa débil de pegá-la. Se deixar a próxima cair, vou começar a atirar de cima para baixo, prometeu. Dessa vez, grudei os olhos na lâmina. A faca aproximou-a e eu a agarrei. Ei, consegui! Não é maravilhoso? Disse ele durante algum tempo. Ficamos totalmente entretecidos nesse atirar e pegar. Então, finalmente, sentamos para tomar o chá. Agora quero lhe falar sobre o Satori, um conceito zen. Satori é o estado de espírito do guerreiro. Ele acontece quando a mente está livre dos pensamentos e se torna pura consciência. O corpo está ativo, sensível, relaxado e as emoções abertas e livres. Satori é o que você sente quando a faca está indo na sua direção. Sabe só que tive essa sensação muitas vezes, sobretudo durante competições. Em geral, concentro-me tanto que nem consigo ouvir os aplausos. Sim, essa é a experiência do Satori. Os esportes, a dança, a música ou qualquer outra atividade que exija desafios pode servir como um portão para o Satori. Imagine que ama a ginástica, mas ela é apenas o invólucro de uma dádiva interior, que é o Satori. O uso correto da ginástica consiste em focalizar toda a sua atenção e os sentimentos em atos.